alta performance comportamental. É isso, Lívia? É isso mesmo, como a gente obtém o melhor do outro através do nosso próprio comportamento. Esse é o nosso tema de hoje. Nossa, que coisa linda! E quando a gente pensa assim em alta performance, eu gostei disso que você trouxe, Lívia, porque correlacionou, né, com a gente obter o melhor do outro. Então eu achei bem interessante essa perspectiva, assim, do que a gente está chamando de alta performance. E outra coisa que eu fico pensando também é a respeito de a gente às vezes quer a alta performance do outro, mas não analisa quais os comportamentos que nós temos que geram comportamentos que a gente gosta ou não. Então, exatamente. Faz sentido isso? Faz muito sentido, Karen, porque eu gosto sempre de perceber a alta performance, né? A alta performance do ser humano, eu diria alta performance comportamental e emocional, que é disso que a gente vai falar aqui hoje. Eu gosto de entender que o ser humano, ele é como se fosse um espelho. Então, tudo aquilo que você dá é o que você recebe. Então, não adianta você querer obter o melhor do outro se você não tá dando o melhor de si. Exato. Só que como é que eu faço para dar o melhor de mim? Aliás, o que é o meu melhor? Quais são os caminhos que eu tenho que percorrer para encontrar a minha melhor versão? E então, através da execução da minha melhor versão, eu consegui extrair o melhor do outro. Porque quando a gente fala de alta performance, a liderança, ela não é fazer as pessoas fazerem as coisas, né? A gente diz lá na consultoria, na Mandelli, que em todos os projetos, quando a gente vai brifar os projetos entre nós consultores, a gente pergunta assim, o que a gente vai fazer para fazer as pessoas quererem fazer as coisas? Então, não é fazer o outro fazer, é estimular a vontade do outro querer fazer. E por que espelho? Porque as pessoas precisam olhar para o líder, para quem está do outro lado ali da janela e falar assim, poxa, essa pessoa realmente me inspira. Exatamente. Essa atitude da pessoa me influencia eu fazer desta ou daquela maneira. Mas aí vem a pergunta, né? Como é que a gente consegue ficar em pé emocionalmente e de forma comportamental dentro desses ambientes organizacionais loucos que existem hoje em dia, né? Com toda a demanda, com toda essa vida que você tem que matar 500 leões no meio da floresta por dia. Quando é que eu paro para me observar, para pensar em mim, para refletir sobre os meus gaps, as minhas potencialidades e o caminho que eu tenho que percorrer? Fala-se muito hoje, né, da inteligência emocional, da inteligência social, de maturar os traços de personalidade, mas é assim, quando que eu paro para fazer isso se eu tenho 300 coisas para resolver durante o dia? E aí a gente não consegue mover o nosso time, mover as pessoas em volta da gente, porque a gente está focando, na verdade, em só uma parte do que a gente tem que focar, que é o mindset de escassez, né? É a gente olhar só para os resultados. Como é que eu faço a pessoa me entregar isso? Não é. É muito além disso. É como é que eu faço a pessoa se sentir altamente em pé e inspirada para fazer isso daqui acontecer. Este é o Love the Problem! Solta a vinheta, Léo! Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Então, para a gente começar, vamos apresentar essas maravilhosas. Eu vou me apresentar também, porque vou estar aqui mais vezes como host nos próximos tempos do Love the Problem. Eu sou a Raquel Tenukov, vocês já me ouviram aqui antes. Eu estou Agile Expert na K21 e estou aqui com duas maravilhosas. Então, vou primeiro pedir para a Karen Monterley se apresentar, e aí ela apresenta também, chama a convidada que ela trouxe aqui para falar com a gente hoje. Obrigada, Kelzinha. Bem, eu sou Karen Monterley, agora Firpo, né? Recentemente assumi essa nova parcela aí na minha vida. Também estou Agile Expert na K21, trainer também em RH Ágil, uma aprendiz da vida. E aí eu convido a minha querida Lívia para se apresentar. Obrigada, Karen. Lívia Mandelli, sócia consultora da Mandelli Consultores Associados, uma consultoria localizada que tem um headquarter aqui em São Paulo, um braço no Canadá. Nós somos em 4 sócios, trabalhamos especificamente com remodelagem comportamental executiva, em processos de counseling, de mentoria, team buildings, então, treinamentos. A gente trabalha o indivíduo na organização e o indivíduo, somente o indivíduo. Então, a gente trabalha essas duas vertentes. Sou psicopedagoga, mestre em liderança,
PhD em comportamento humano e neurociência, mentora, professora de MBAs na Fundação Dom Cabral, onde eu divido o palco com meu querido e amado pai, Pedro Mandelli. Escritora, escrevi alguns livros nessa jornada, afinal a gente não estuda pra gente, né? A gente estuda para compartilhar todo esse conhecimento. Sou voluntária em programas de mentoria do Instituto Marcelo Goldoni. Ajudo a BRH em alguns eventos. Estou à frente do LIFE, do maior evento de liderança feminina que a gente tem no nosso país. Gente, é isso. Faço 1000 coisas, né, gente? E além de tudo isso, eu sou filha de Neuza e Pedro, esposa de Mário e mãe de Flora. Fala galera, Panda da K21 na área para dar um recado muito especial para você. Está chegando o Product Summit 2022. Ele vai acontecer no dia 30 de junho, lá no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. Vai ser um dia para muita troca de experiências e aprendizados com grandes nomes do mercado digital. Pessoas com muita experiência de mercado e muita história para contar sobre o desenvolvimento de produtos. Tudo isso no melhor estilo Aprenda com quem faz. Você encontra mais informações no site www.productsummit.com.br e no nosso Insta, @K21Global. E não deixa para depois porque os ingressos são limitados. Product Summit 2022. Estratégias de negócio digitais para transformar o mundo. Lívia, eu amei que você trouxe sobre esse faço tudo isso, né? Porque para mim está extremamente correlacionado com o ponto que você trouxe da alta performance comportamental. Porque eu percebo no dia a dia do nosso trabalho hoje que a gente tem muita gente que vive para o trabalho, vive para aquele momento, né, de estar das 8 às 18 no ambiente corporativo. E olha muito pouco para si, para tudo que a gente precisa desenvolver enquanto ser humano, né, para essa alta performance comportamental acontecer. Não adianta a gente olhar só como ser o melhor profissional, né? Tem a ver como a gente cuida do nosso desenvolvimento pessoal, né? Como eu me torno a melhor pessoa que eu posso todos os dias. E o meu potencial vai além do trabalho, né? Então eu gostei muito, porque para mim isso conectou completamente, né? Essa importância da gente ser um universo de coisas para poder estar melhor também, né, no ambiente profissional. Raquel, você traz aí já algumas questões super relevantes, né? Eu acho que a primeira dela é que aqui no nosso país, a gente tem um probleminha, entre aspas, que a nossa vida é o nosso trabalho, né? Então a gente tá o tempo todo dentro de uma vida que é trabalho. E ser workaholic é a coisa mais linda do mundo, né? E não é mais, era, na verdade. Porque hoje o workaholic ele vai perdendo os espaços, né? A gente precisa de vida e de vida em abundância. E foi para isso que a gente foi feito. O trabalho ocupa muito tempo nosso. E não tem jeito. Agora, será que o trabalho precisa ser tão doído como ele é? Será que as nossas lentes estão certas para o trabalho? Será que a gente consegue ter uma qualidade de vida nossa, né? Dentro do nosso trabalho, dentro daquilo que a gente está exercendo? E aí a gente costuma terceirizar, né? Essa felicidade, esse bem-estar para onde a gente está trabalhando, porque a vida tá imbuída dentro do trabalho. E esse é um grande erro, porque a gente precisaria encontrar dentro da gente qual é a nossa melhor versão. E não é ser melhor do que os outros, não é se comparar com ninguém, não é trabalhar mais, não é fazer mais. Isso tudo faz parte, mas é muito além disso. É eu encontrar quem eu realmente sou, o que eu realmente preciso sentir, como eu realmente preciso gerenciar os meus pensamentos e as minhas emoções, para que eu possa dar o melhor de mim, comparando comigo mesmo e não comparando com ninguém. Porque imagina só, Raquel, se você consegue entender quais são as suas potencialidades e trazê-las, e a Karen também traz as delas e eu trago as minhas, o que acontece é que a gente começa a viver em um ambiente de altíssima performance, porque você está consciente do que você precisa trazer, a Karen e eu. O que a gente tem visto muito é que, na maior parte das vezes, a gente tem uma pessoa de alta performance emocional e comportamental dentro da área, dentro, né, ali da onde você trabalha. E aí não faz diferença. Faz uma pequena diferença para aquele indivíduo, mas não faz para o social. Então, como é que eu estimulo o social o todo? Criando uma massa coletiva de pensamento onde todo mundo esteja ciente que a gente precisa percorrer o caminho de uma alta performance com a gente mesmo, né? Antes da alta
alta performance somente no trabalho. É entender que a vida somos nós e não as coisas que nos rodeiam, né? Exatamente. Mas, Lívia, eu penso que deve ser bem difícil a gente encontrar esse ponto de equilíbrio a partir do momento em que tudo que a gente pode fazer para o coletivo tem que primeiro partir de nós. Da gente parar, se abrir, se permitir. E olhar pra gente dói, né? Olhar pro nosso eu, pras nossas questões, dói. E assim, o que me ocorre é como a gente ter essa relação de amor e de autocompaixão, autoamor e autocompaixão conosco, para que a gente possa construir esse coletivo adequado, né, ideal. É isso. É isso, Karen, porque tudo começa da gente. Só que a gente não foi criado para olhar para dentro, né? A gente foi criado o tempo todo para olhar para fora, para olhar para o outro, para olhar para as coisas e não para o ser. Principalmente nesse momento que a gente está de vida, né? Esse momento pandêmico ou pós-pandêmico, eu sei lá que momento que a gente está, mas aonde a gente vem em alguns anos, né? 2 anos, aí quase em 2 anos, em um estresse, em uma pressão, em um momento de adaptação muito grande, a gente perde todas as nossas características, as nossas melhores características, porque a gente precisou se adaptar em um ambiente novo, a gente saiu da zona de conforto. Então, como é que eu faço para encontrar o melhor de mim e principalmente num momento agora onde todas essas doenças mentais estão a 1000 aí, né? Você tem altos índices de burnout, altos índices de ansiedade, altos índices de depressão, alcoolismo, adição. Isso tá feio no mercado organizacional e dentro de qualquer empresa. Então, a gente precisa começar a olhar pra gente. Lívia, não dá tempo de olhar pra mim. É que para olhar pra gente, a gente tem lá, né, o tabu de que você precisa meditar 2 horas por dia, de que você precisa fazer 2 horas de exercício por dia, de que você precisa fazer a sua comidinha saudável por 3 horas todos os dias. Pô, se você for fazer isso, não sobra tempo pro trabalho. Então, como é que eu junto todas essas coisas do olhar por mim e cuidar de mim e fazer o meu papel organizacional? Então, eu costumo dizer que é um monte de coisinhas. Não é uma coisona. Então você tem que ir parando com as suas coisas, fazendo as suas coisinhas para que isso dê um resultado grande lá na frente. Porque se você não se olhar e se você não se cuidar, ninguém vai fazer isso por você. Isso não é terceirizável. Agora, como é que a gente se cuida? Claro que você tem as esferas, né? Você tem uma esfera corporal, você tem uma esfera espiritual, você tem uma esfera de alma e você tem uma esfera aqui de relacionamento. Você tem que cuidar de todas essas esferas. Então a minha pergunta sempre fica: o que você está fazendo para manter o seu corpo em pé para os desafios que você encontra no dia a dia? O que você está fazendo para manter seu espírito em pé? E eu não tô falando de religião, não. Eu tô falando de um contato com qualquer coisa que te mantenha mais em pé, né? Que te leve ao que eu chamo de uma iluminação, mas onde está a sua fé? E pode ser que esteja só em você mesmo, mas tudo bem, mas você tem que ter essa fé que te move, né? Como é que você está cuidando da sua alma? Como é que você não está corrompendo a sua alma? Como é que você está olhando para os seus valores? Como é que você está cuidando disso? Quais são os tipos de reflexão que você tem feito? E como está a qualidade dos seus relacionamentos? Você precisa olhar essas 4 coisas para conseguir ficar em pé emocionalmente. Se você deixar de lado uma delas, o que acontece é que você não vai estar inteiro. E a gente não consegue a nossa melhor versão. E aí a gente cria essa ilusão, né? De que para eu conseguir performar bem no trabalho, eu preciso trabalhar bem. Não, mas Lívia, imagina, eu preciso trabalhar bem ali, tá ali, entendeu? Estudar aqui as hard skills, fazer o que o meu chefe pede. E aí a gente vai percebendo ao longo da vida, assim, ou pelo menos uma leitura que eu tenho muito minha, as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheci, ou que mais me inspiraram, né? Vamos entender que sucesso tem uma perspectiva muito minha, né? Elas não eram só trabalho, elas eram todo esse equilíbrio que você trouxe. E aí, por consequência, elas se tornavam extremamente bem-sucedidas, né? Ou performavam de uma forma muito boa também no trabalho. Por esse equilíbrio exatamente que você trouxe, né? E a gente, às vezes, vai para o outro lado e acaba gerando uma frustração tão grande, acho que trazendo até uma experiência pessoal, assim, quando a gente se dedica muito para o trabalho e para de olhar para nossa própria vida, a gente terceiriza também a felicidade.
Então, acho que ano passado, por exemplo, foi um ano que eu fiquei muito, não, preciso trabalhar, fazer e tal, não sei o quê. E pandemia, e se adaptando com tudo. E aí eu comecei a me perceber frustrada, porque aquela felicidade que eu queria não vinha, mas é porque ela não ia vir do trabalho. Eu tava terceirizando, né, uma coisa ali, eu achei isso muito interessante que você trouxe, né, da gente terceirizar muitas coisas, né, o cuidado do nosso corpo, ou mesmo o nosso cuidado profissional. Ah, não, o meu chefe vai me dizer qual que é o melhor caminho para eu ter a minha alta performance, né? Isso também é um clássico. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora, quando a gente começa a conversar sobre isso, parece que é um papo de trabalha menos e vive mais. E não é isso. Não é isso. Então, não é um convite para trabalhar menos. Na verdade, é um convite para se olhar mais. Não é ou. É trabalhar e se olhar. Dá para fazer as duas coisas, né? Se você está muito presente ali no presente, observando as suas atitudes, observando o que está acontecendo dentro de você, para estar presente, para conseguir estar em pé para a sua posição, seja lá ela qual for dentro da organização. O que a gente você começou a falar de vida, né? Dessa qualidade de vida, ou de terceirizar as suas responsabilidades pessoais para a empresa, para o seu chefe. Estava atendendo uma mentorada a semana passada, e é exatamente esse caso, sabe, Raquel? Ela trouxe assim pra gente, poxa, eu entrego muito, o tempo todo. Eu sou, sabe, eu tô lá no top no ranking de resultado, eu faço acontecer. Mas primeiro, a minha carreira não tem velocidade. Segundo, eu tô de saco cheio. Terceiro, não dá mais para continuar assim entregando. E aí a pergunta é, como assim, né? O que tá faltando? Tá faltando olhar o trabalho como um propósito de vida. Tá faltando encontrar, entre aspas, a diversão dentro do trabalho. Tá faltando você encontrar o sentido do porquê você tá fazendo aquilo que você tá fazendo. O que acontece é que a nossa cabeça, ela foca muito no o que eu preciso fazer e no como eu preciso fazer as coisas. E o porquê, ele fica muito longe do nosso pensamento, mas a partir do momento que você encontra o seu porquê, você acha a energia para se manter em pé o tempo todo. Então, se você entende o porquê você tá levantando da cama todos os dias, o porquê que você tá trabalhando do jeito que você tá trabalhando, você vê a sua luz no final do túnel, tudo faz sentido. O que acontece é que as pessoas não fazem isso, porque elas também terceirizam o propósito da vida delas. Pra onde você tá indo? Ah, eu não sei pra onde eu tô indo. Na verdade, eu tô trabalhando. E esse é um dos grandes erros, porque se você trabalha, você não consegue inspirar as outras pessoas. Porque as pessoas têm que sentir vontade de estar junto com você nessa jornada. Aliás, como é que as pessoas vão estar junto com você na sua jornada se você não convidar as pessoas para estarem junto com você? Se eu não sei para onde você tá indo, como é que eu posso entrar no mesmo ônibus que você? Eu preciso saber qual é a luz que você tem lá no final. Só que se você não sabe a luz, como é que as pessoas à sua volta vão saber? É verdade. E aí você não consegue engajar todo mundo, né, Karen? É verdade, Lívia. O que você está falando faz muito sentido, né? Essa coisa de você olhar para um lugar e falar, olha, é aquilo que eu quero, né? E o caminho, né? A beleza do caminho. Então, muitas vezes, essa ansiedade que a gente sente em relação a várias coisas, e que eu vejo muitas pessoas, como você mesmo colocou, que tá num boom aí de várias questões de saúde mental, é porque a gente também não para degustar o caminho, né? Então, eu quero fazer um determinado curso e eu quero aquela certificação, por exemplo. Mas esse caminho aqui é um caminho de aprendizado, é um caminho gostoso, se a gente olhar com essa perspectiva, né? Porque problemas, dificuldades sempre vão existir, né? A vida é assim, isso faz parte. Agora, como que a gente pode aproveitar melhor dos problemas que acontecem? E a gente até tem uma frase na K21 que a gente fala bastante, que ame o problema, né? E quando a gente quer amar o problema, não que a gente quer ter problemas na vida, mas se a gente realmente sempre tiver um lado, um olhar pessimista ou negativo sobre determinada coisa que está acontecendo na nossa vida, nunca a gente vai ter essa plenitude ou esse equilíbrio em relação a tudo que eu quero, ou tudo que eu quero fazer, ou tudo que eu aprendo, né? Então, eu acho que eu gosto bastante dessa frase, né, do que eu tô trazendo, exatamente pela minha vida, pelo meu aprendizado. Então, assim como qualquer pessoa, eu já passei por muitos momentos difíceis, mas eu sempre parei para fazer uma reflexão, né? O que eu posso aprender disso aqui? Não é à toa. Chegou, bateu na minha porta, tá aqui comigo, né? Não é à toa. Então, o que eu posso aprender disso? E isso a gente leva pra vida, porque a gente se torna uma pessoa muito mais fácil de se relacionar, inclusive. Karen, sensacional você trazer essa questão do olhar, do apreciar as coisas.
Você sabe que tem um movimento de apreciação, que ele tá muito parecido com o mindfulness, que é uma questão de você, quando você diz a gente ama o problema na K21, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem nos workshops de liderança é ensinar as pessoas a estarem presente na presença. O que eu quero dizer com isso? É que a partir do momento que você tem aquilo ali na sua frente, você tem que olhar, você tem que embrace, né? Você tem que abraçar aquilo que está ali na sua frente e olhar para aquilo. É que vocês não conseguem ver, né, gente? Porque é um podcast, mas no vídeo aqui a gente vê, eu faço toda uma mímica, né? De abraçar, de olhar, assim, para o problema. De olhar para as situações que estão à sua frente, porque é esse olhar, e não é qualquer olhar. É o olhar de estar presente, deixando ali um pouco afastado o futuro e o passado, olha o que tem ali e olha com duas competências emocionais. A primeira competência que você trouxe já, né, cara, é o otimismo. Então você precisa olhar amando o problema, amando aquilo que tá ali na sua frente. Só que não adianta você ter otimismo em altíssimo nível se você não tiver um altíssimo teste de realidade. Deixa eu explicar o que é isso. O teste de realidade é a nossa capacidade de enxergar a realidade sem deixar que as nossas emoções influenciem a percepção dessa realidade. Então, se você é um otimista, mas você tem um baixíssimo teste de realidade, o que acontece é que você é otimista, mas você vira um bobo da corte, porque tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? Que delícia. E não é isso, porque não é um convite para ingenuidade, é um convite para uma apreciação real das coisas, do estar presente com maturidade. Então olha o problema, se envolve naquele problema, mas lembra que você precisa estar presente ali, porque se você pegar as picuinhas do passado ou ficar olhando lá pra frente no que pode ser, você não se concentra no hoje. E tá aí, né? Aí a gente começa a falar da nossa melhor versão. E a apreciação é uma das características da nossa melhor versão, que é o estar presente, conseguindo observar as nuances das coisas que a vida nos traz. Exatamente, é lindo, é muito profundo e isso tudo tem a ver com alta performance, né? Porque nós não conseguimos separar, né, a Karen da pessoa, Karen da profissional, Karen da mãe Karen, né? Então assim, eu sou uma pessoa só, né? E como é que eu posso buscar uma trajetória, né, de realização, de auto-amor, de autocompaixão, né, respeitando o outro e vivendo tudo isso de forma harmoniosa. E eu sempre digo, né, tem o copo d'água da paz, né? Porque às vezes a gente tá no meio desse turbilhão, eu falo, gente, vamos tomar um copo d'água. Que é aquele momento, assim, de você acalmar, né? Acalmar e falar, realmente, o teste de realidade que você trouxe faz muito sentido, porque tanto otimismo quanto qualquer outra coisa que a gente pense e olhe para as pessoas e fala assim, de repente, eu tô olhando desse jeito mesmo? Será que é realmente esse meu julgamento, essa minha análise, ela é isso? Então, quando eu falo do copo d'água, é esse momento da gente parar e refletir se a gente está dando o peso realmente que aquela situação tem. E aí eu volto para a chefia, para as lideranças, né, como as pessoas colocam. Muitas vezes você está convivendo num time, ou está convivendo com um líder, e aquela pessoa traz um ponto, e às vezes eu vejo isso no dia a dia. Mas eu não consigo me entender com o meu chefe, ele não me entende, ele me traz questões, eu não concordo com aquilo, eu quero fazer de um jeito, quero fazer de outro. Enfim, cada um com seus pontos, né? É porque muitas vezes a gente não para refletir dentro de um time ou, né, de uma equipe, que pode ser que ele faça sentido, mas como que chega aquela informação pra gente naquele momento? Às vezes eu tô preocupada com meu filho, às vezes eu tô preocupada com uma situação na minha vida pessoal e eu não tô conseguindo trazer para aquela minha situação ali a realidade, né? Eu tô colocando um peso maior do que tem. Então, eu acho que a reflexão que pode ficar primeiro, a gente não tomar decisões ou agir por impulso, né? E eu acho que quando a gente faz análises psicológicas, né, de inteligência emocional, a gente olha muito essa capacidade da gente agir por impulso. O quanto realmente a gente agir por impulso numa determinada situação pode dificultar todo um time, pode complicar relações, né? Então, o teste de realidade, esse controle dos impulsos,
né? Essa calma que às vezes a gente precisa pode ajudar bastante para construir uma equipe estável, né? E você sabe, né, cara, quando você fala do copo d'água, ela é a tática para o uso, para que a nossa amígdala cerebral tenha o tempinho ali, né, de funcionamento dela, para que a gente tenha realmente o controle dos impulsos, né? Porque, na verdade, ela demora uns 6 segundos ali para fazer todo o funcionamento dela, para que a gente tenha as atitudes, a verbalização, né, que vá ao encontro do nosso caráter, dos nossos valores. Então, você tomando a água, você dá o tempo para ela conseguir funcionar ali decentemente, te dá esse controle. Eu sempre gosto de dizer que o melhor remédio para controle de impulsos é uma balinha 7 belas. Vocês conhecem, gente? Põe na boca, você só consegue falar depois de 5 minutos, né? Porque ela gruda nos dentes, que é uma desgraça. Então, a balinha 7 belas, eu brinco que todas as reuniões deveria ter um pote de balinha 7 belas ali no meio, porque você tá percebendo que a emoção tá tomando conta de você, pega ali a balinha e come. Por quê? Porque uma vez que você perdeu o seu controle de impulsos, você matou as pessoas que estão à sua frente. Exato. E o líder, ele perde esse direito, né? Você não consegue extrair o melhor do outro se você tiver um baixo controle de impulsos. Pelo simples fato de que ninguém é obrigado a aguentar as nossas frustrações. Então, se eu tenho baixo controle de impulso, eu tenho que explodir comigo mesmo, não é com os outros. E aí, as pessoas que têm baixo controle de impulso costumam falar assim pra mim: ah, Lívia, mas então não posso mais falar tudo o que eu quero? Não, você pode falar tudo o que você quiser nessa vida. Porque não é o que, é o como. Exatamente, a forma, né? É só... Sim. A forma como a gente fala, porque você não consegue obter a melhor performance do outro se você falar do jeito que você quer. Você tem que falar do jeito que funciona pro outro. E aí vem a necessidade não só de você se autoconhecer, mas de você ter um olhar muito afinado, uma lente muito desembaçada para o outro. E o legal disso é que quanto mais eu me conheço, mais eu desembaço a minha lente pro outro. Então, quando eu vou aqui, por exemplo, deixa eu falar um pouquinho para vocês, quando a gente fala de traço de personalidade, vamos usar um exemplo super simples, tá? Vamos supor que eu sou uma pessoa que falo pra caramba, que adoro estar nos grupos, que sou super gregária, que tô junto com todo mundo, me energizo com gente. E eu acho que esse é o modelo correto. Aí eu encontro uma pessoa dentro da organização que é uma pessoa quieta, mais profunda, que não vai falar nos lugares, nas reuniões onde tem um monte de gente falando, vai observar muito mais do que falar. E aí eu coloco a minha barra de julgamento lá em cima. E quando eu coloco a minha barra de julgamento lá em cima, significa que a minha barra de respeito, ela tá lá embaixo, porque elas são barras inversamente proporcionais. Julgou o outro, você está desrespeitando a individualidade do outro. Então eu olho pra essa pessoa e digo assim, não, pra mim isso não funciona. Pra mim não dá. E aí eu critico essa pessoa, eu critico a forma que ela é. Mas por que eu tô fazendo isso? Só porque ela é diferente de mim. A partir do momento que eu entendo que existe um grupo chamado de personalidade extrovertida, existe um grupo de personalidade introvertida e que eu posso usar o melhor desses grupos, o melhor, né, de cada um desses traços de personalidade, tudo muda. Porque daí eu vou usar a profundidade daquela pessoa que é quieta, que antes eu estava julgando ela como arrogante, como uma pessoa apática. Na verdade, eu vou fazer perguntas para essa pessoa para que ela me traga a observação dela, que eu, como uma pessoa super conversadora e que falo bastante, eu não percebia aqueles pontos de vista, porque eu estava me energizando com a minha própria fala. Então, quanto mais eu invisto em me autoconhecer, mais eu começo a respeitar a diferença do outro. E essa, eu acho que é a graça de você conseguir obter a alta performance emocional através, se gerenciando, mas obtendo o melhor do outro. Porque o outro vai ser o meu espelho. Se eu respeitar, ao invés de julgar, se eu souber o como e não o que, toda a realidade dentro da organização muda. Eu brinco que as pessoas fazem um curso de liderança de ferramenta, né? Como liderar outra pessoa. Mas tudo deveria começar, como é que eu lidero a mim mesmo? Nossa, isso é perfeito. Lívia, eu te amo. Hashtag Lívia, eu te amo. Nossa, tem muitas coisas que você falou, assim, que estão pegando em mim. Acho que a primeira coisa que ficou na minha cabeça, ainda lá atrás, sobre o impulso, é que não é nem sobre a alta performance do outro, né? Quando eu não consigo ter uma autodisciplina, eu tô falando sobre a minha alta performance. É muito difícil que você atinja uma performance realmente onde o seu potencial ele tá completo ali, presente, né, para ser utilizado em prol do seu trabalho,
se você não for capaz de ter um mínimo de uma autodisciplina, né? Então, putz, não quer dizer que eu não posso falar tudo o que eu tô pensando? Sim, quer dizer que você deveria, de alguma forma, né, conseguir ter uma autodisciplina para filtrar, porque os nossos pensamentos, né, a nossa mente, ela nem sempre tá levando a gente pro lugar correto, né? Tudo isso que vocês falaram, tem coisa para trás, tem coisa para frente, tem expectativa, tem tanta coisa ali que sempre desconfie do seu primeiro pensamento, né? Que legal ouvir isso de você. Mas sabe que tem caminhos, né? Porque a gente deixa como... Eu vou falar de forma ilustrativa, ok? A gente deixa como se fosse o cérebro dominar a gente. Não existe isso porque eu estou ilustrando, mas a ilustração é você dominando o seu próprio cérebro. O que eu quero dizer com isso? Você tem que fazer acordos com você. A gente faz plano estratégico para onde a gente trabalha, para nossa área, para os nossos projetos o tempo todo, e a gente não faz pra gente. Então, eu sempre digo que nós deveríamos ter uma autoconsciência de ter uma lista das nossas competências emocionais e comportamentais. Então é assim, ó, eu sou boa em ouvir as pessoas, eu sou boa em entender o ponto de vista do outro, eu sou boa nisso, na profundidade, ou eu sou boa na junção de pessoas e articulação. Você tem uma lista. E você teria que deixar essa lista do lado da sua tela de computador, agora no home office, o dia inteiro. Por quê? Porque você precisa lembrar o seu cérebro daquilo que você tem de potencial para você usar. Porque você imagina que o dia inteiro você está sendo bombardeado com outras coisas e isso fica lá num terceiro, quinto, sétimo plano da sua vida. Então você precisa dar a comida certa, entre aspas, para o seu cérebro. Só que como você alimenta mandando mensagens o tempo todo, deixa a sua listinha escrita. Agora, quem de nós tem essa listinha? Fala para mim. Só eu, que sou a louca, que tem um mural aqui na frente do meu computador, o que eu posso fazer de bom, você entendeu, na vida? E as pessoas perguntam assim, Lívia do céu, que energia é essa? Como é que você consegue ter essa energia às 7 da manhã e às 10 horas da noite? E aí eu lembro que eu sou muito boa nesse negócio de tirar energia da onde eu não tenho, que eu nem sei de onde vem essa energia, pra falar bem a verdade. Mas ela existe, ela tá aqui, só que eu preciso fomentar ela, porque se eu deitar na cama, gente, eu capoto. Olivia, isso que você tá falando vibrou aqui dentro de mim de uma forma tão excepcional, porque eu vou relatar um fato que aconteceu comigo, que quando eu fiz a formação em inteligência emocional, né, eu recebi o meu relatório, né, eu recebi o meu relatório, fui ler o meu relatório e falei, ai gente, que é isso e tal. Mas faz todo sentido, por quê? Porque a primeira coisa que estampou, assim, autoestima baixa, aí você já viu, né? Falta de respeito pelas suas próprias habilidades. Exato! Aí veio isso, né? Como é que eu vou me reconhecer boa em alguma coisa? Será que eu sou boa mesmo e tal? E eu venho fazendo um trabalho com o meu psicólogo, né? Tipo, gente, peraí, eu sei que tem coisa, cheguei até aqui, não é possível, né? Que não tem nada de bom aqui, para! E é uma delícia esse caminho. É uma delícia poder ver determinada situação. Eu falo, não, esse aqui eu entendo. Peraí, para que eu tenho um repertório aqui, ó. Esse outro aqui pode ser que eu não entenda, mas eu quero aprender. E esse momento da gente se descobrir, é assim que eu estou me sentindo, né? Tem alguns meses que eu fiz essa formação e eu venho de lá pra cá, assim, mergulhando profundamente nisso. E isso não quer dizer, e eu tava conversando com o meu professor esses dias, né? E eu conversando com ele, e surgiu essa coisa, eu falei isso, não, mas isso aqui eu sou boa, isso aqui eu sou boa. Eu falei, comentando com ele, ele falou assim, e modesta. Aí eu falei com ele, eu falei assim, realmente, eu tô fazendo um exercício aqui pra não ser tão modesta não, eu quero ser justa, disse a ele, sabe? É isso. Muito bom. Isso é perfeito. Você sabe por quê? Nós crescemos em uma sociedade que confundiu o termo humildade. Então, era assim, a humildade, a gente pode ter entendido errado em algum momento da nossa vida, que era ser pequenininho, né? Era ficar ali meio invisível, era ser menor do que as outras pessoas, deixar as outras pessoas grandes e a gente ficar menor. E a humildade não tem nada a ver com isso. A humildade, ela é equidade. Eu olho pra você, eu olho pra Raquel, eu penso nos nossos ouvintes, é todo mundo igual, é todo mundo ser humaninho, é todo mundo no mesmo patamar. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, veja só, quando você se posiciona e fala, eu sou boa nisso, nisso e naquilo, as pessoas falam, imodesta. E você precisa falar assim, não, é porque é isso mesmo, é assim que eu me reconheço. Então, a desculpa não é assim, eu tô fazendo um trabalho para reconhecer as minhas potencialidades, para melhorar minha autoestima, de jeito nenhum. É porque, professora, é porque eu me percebo assim. Eu consigo contribuir nessas áreas. Porque você não tá mentindo.
É a sua verdade. Desde que seja verdade, e que eu vou até ser redundante, né? Mas uma verdade genuína ali, é verdade verdadeira, né? Não tem problema nenhum. Vocês sabem, meninas, que as pessoas me elogiavam e eu dizia assim, imagina, que isso? E eu aprendi, uma vez, o mentorado meu falou assim, Lívia, você é muito boa. E quando a gente te elogia, você se diminui. Para com isso. Você imagina, uma relação reversa ali de mentoria, né? Foi bárbaro aquilo. E a partir daquele momento, agora, quando alguém diz assim, uau, Lívia, isso, tá elogiando, eu falo assim, obrigada, eu recebo. Muito obrigada. Sim, aceita, né? Aceita. E aí a palavra aceita que dói menos também serve para elogio, você entendeu? Porque isso ajuda. Agora, deixa eu voltar aqui na autoestima, tá? Que é uma subcompetência de inteligência emocional. A gente entende na inteligência emocional, só explicando para os nossos ouvintes, que a autoestima é a nossa capacidade de respeitar e usar as nossas próprias habilidades. Então, quando a gente tem uma autoestima baixa, um dos exercícios que eu sempre recomendo nos nossos processos é que as pessoas, se você não consegue observar naquilo que você é bom, que você é boa, liga para algumas pessoas. Mas não liga para ninguém muito legal que vai puxar o seu saco, e nem liga para ninguém muito chato que só vai te, falar uma coisinha ou outra. Liga para pessoas justas. E pergunta assim, eu tô fazendo um exercício aqui comigo mesmo, fala pra mim assim, como é que você vê as minhas potencialidades? Quais são as potencialidades em mim que você mais me enxerga? E aí você escreve, faz a sua listinha de novo. E a hora que a pessoa acabar de falar, você fala, obrigada, era esse o exercício. E desliga. É presente. Presente você recebe, você leva pra casa, aí se você gostou, maravilha, você usa, e se você não gostou, você troca, você guarda, né? Você faz outras coisas. Mas você não fala nada. E aí você deixa essa listinha do que as pessoas falaram pra você aqui do seu lado e vai se reconhecendo, porque essa é a sua reputação. É como as pessoas estão te vendo. Recebe! Se empodera com isso, não é verdade? Porque eu costumo enxergar, Karen e Raquel, como se todos nós fôssemos perfeitos. Todo ser humano é perfeito. Esse perfeito, o que eu quero dizer com perfeito? Todos nós temos a capacidade de sermos aquilo que a gente quiser, de fazermos aquilo que a gente quer. O problema é que a gente se auto-sabota o tempo todo. Mas se a gente pensar que a gente não usa nada do nosso poder mental, começa a usar um pouquinho mais, né? Começa a entender as coisas de uma outra maneira, com uma outra lente. E a partir do momento que você expande essa visão de vida, que você expande a percepção de si mesmo, você constrói uma imagem muito mais poderosa dentro de você. E as pessoas querem trabalhar com líderes poderosos. Ninguém quer trabalhar para um líder fraquinho. Ninguém quer trabalhar para um líder que não acredita que pode realizar, para um líder que não inspire as outras pessoas, para um líder que não esteja ali o tempo todo equilibrado, né? Para um líder que fale a verdade, saiba como falar a verdade para as outras pessoas. Só que para você chegar nesse nível, você precisa estar de bem e consigo mesmo e entender o que você precisa fazer para estar aí nessa sua melhor versão. E acho que parte disso é saber que a gente não vai ser isso o tempo todo, né? Porque nem sempre a gente vai estar na nossa alta performance, né? É um processo de conseguir se entender e entender o momento de se retirar também, né? Eu acho isso muito rico, né? Saber o momento de entrar e saber o momento de sair, saber como chegar e saber como sair, né? Porque é quase impossível que a gente se mantenha de pé. Eu acho que esse termo que você trouxe é muito bom, né? Impávido ali, né? Em todas as situações, porque as coisas nos afetam, né? Nós somos afetados pela vida o tempo todo, né? E essas coisas, elas atravessam a gente. O que eu queria dizer é que a gente não permitir que a coisa não nos atravesse, né? Ou tentar excluir e se transformar numa pedrinha, não é o que vai te fazer ser inteligente emocionalmente, né? O outro caminho, eu acho. Acho que isso é muito importante também da gente trazer, né? É o caminho do entendimento e gerenciamento das suas próprias emoções. Deixa eu falar primeiro do líder e depois eu vou falar do ser humano, tá? No papel de liderança, Raquel, a gente entende que o líder, ele perde um monte de direitos. Um dos direitos que o líder perde, assim que ele assume um time, é de não ser inteligente emocionalmente.
Por quê? Porque ele precisa inspirar as pessoas a quererem fazer as coisas. E ele só inspira se o comportamento dele estiver bem. Então, quando você diz assim, Raquel, o líder precisa saber a hora de se retirar, é isso mesmo. Porque assim que eu percebo que a emoção que está tomando conta do meu sistema emocional, ela não é uma emoção legal, ela vai me levar a ter atitudes negativas, atitudes que acabem com a performance e com a autoestima do meu time, eu preciso sumir. E sumir, que eu digo, é se tranca no banheiro, fecha a porta da sua sala, não atende telefone, até você estar inteiro de novo. Porque a liderança, ela é um papel com um estado de espírito. Então, se você não está nesse papel e nem nesse estado de espírito, eu sinto muito, você não está apto para exercer o papel de liderança naquele momento. Então, muito sábio da sua parte esse se retirar, né? Agora, vamos falar enquanto ser humano. Então, eu falei da liderança, do papel do líder, né? Retire-se, suma. Vamos falar do ser humano. A gente não pode, nós somos seres humanos, a gente tem emoção positiva, a gente tem emoção negativa. E a gente é movido, né? A emoção, ela aciona o gatilho da nossa atitude. Então, o que a gente sente é o que vai provocar as nossas atitudes aqui e acolá. As emoções negativas, elas vão passar por nós o tempo todo. Só que a partir do momento que você tem consciência, que é a sua autopercepção, a sua consciência emocional, você tem consciência daquilo que você está sentindo, você consegue colocar a emoção no lugar que ela é e não entrar numa espiral descendente. O que eu chamo de espiral descendente? Você está sentindo uma emoção negativa e de repente essa emoção vai crescendo dentro de você e ela cresce, porque você está no fundo do poço. Então, tomar a consciência daquilo que você está sentindo e perguntar a si mesmo, eu quero sentir isso? Ou eu não quero sentir isso? Porque a emoção, ela é tão fascinante, ela é tão gostosa, sendo ruim ou boa, ela é tão gostosa que a gente entra nela. Mas você pode decidir, eu não tô falando de sentimento, tá? Eu tô falando de emoção, que é aquilo que tem um gatilho, despertou em você e você fez alguma coisa. Você pode decidir o tamanho dessa emoção dentro de você. E a gente deixa esse poder esvair no meio dos nossos dedos. Então, ser inteligente emocionalmente, pra mim, como eu disse anteriormente, ela é uma base para a liderança, porque é a nossa capacidade de gerenciar as nossas emoções e entender o impacto dessas emoções nas outras pessoas. Sim, a partir do momento que eu entendi o impacto do que... Olha, veja só, o que eu sinto impacta em você. Olha que loucura isso. Então não tem direito mais de sentir o que eu quero? Não, você tem direito de sentir qualquer coisa. Mas você tem que estar consciente do impacto que isso causa nas outras pessoas. Porque se eu quero o melhor de você, eu tenho que ser o melhor de mim. Isso que você tá falando, assim, pra mim, ecoa bastante, porque acho que 2 pontos aqui, né? Essa questão da liderança, eu penso também que pra pessoa ser um líder, ela tem que gostar de gente. Ela tem que gostar de gente. Porque gente tem características próprias. Né? Ela tem que gostar disso, ela tem que gostar de ver o desenvolvimento do outro, ela tem que gostar do aprendizado, ela tem que gostar desse caminho. E muitas vezes eu vejo líderes no mercado que eles querem o resultado final. Mas para alcançar aquele resultado, eu vou ter que trilhar um caminho necessariamente. Pode ser que esse caminho não seja tão brilhante e gostoso, mas é a vida. Então, gostar de gente faz parte. E o outro ponto, né, que você trouxe que me traz essa reflexão também, o quanto às vezes é difícil a gente olhar pra gente, pra nossa forma, pro nosso jeito de lidar com as relações, o nosso jeito de tratar as pessoas, né? Novamente a gente volta pra esse olhar nosso e se conhecer. Porque me conhecendo e me estudando e me entendendo, eu consigo perceber os gatilhos de quando eu estou indo lá pro fundo do poço, né? Eu consigo perceber quais comportamentos que eu comecei a ter aqui, que peraí, eu tô indo pro fundo do poço, eu quero ir, eu tenho uma escolha. E essa é a maravilha da vida, eu posso escolher os meus caminhos. Eu acho que tem uma coisa que até eu e a Karen, a gente já trocou um pouco sobre isso, assim, nos nossos desafios aqui comuns. Desse nosso lugar de privilégio, eu tenho me percebido cada vez menos paciente para quem não tá aberto para essa inteligência emocional ou para olhar para si. Porque do lugar onde a gente está, desse lugar onde a gente fala, dos ambientes nos quais a gente convive, qualquer desculpa que você me der para não estar olhando para si, infelizmente eu já vou para aquele lugar de... Esteja também ao lado de pessoas incríveis para se tornar mais incrível, né? Então eu já olho e falo, putz, daqui eu vou
vou dar uma saidinha correndo, porque a alta performance não vai vir dali. Não vai vir. E eu tô tendo uma experiência muito legal. Recentemente a gente entrou num cliente agora na K21 que a gente tá atendendo, etc. E a gente entrou num fluxo de performance, os 3 consultores que estão ali, que tá uma coisa incrível, assim, sabe? É jogo de futebol do Chelsea, sei lá, não sei quem ganhou aí, eu só sei que foi o Chelsea porque eu sou palmeirense, Palmeiras perdeu, aquela coisa. Um jogo de, assim, fluido, aonde um consegue ver a si e ao outro, e tá de uma tamanha riqueza, assim, e eu acho que algumas coisas têm me pegado nessa troca. Por que eu tô trazendo isso, né? Pra gente pensar no impacto que isso tem no mundo do trabalho mesmo, né? É inegável que a gente tá trazendo resultados excelentes. E o próprio cliente olha pra gente e fala, gente, como vocês fazem isso, né? E é essa coisa do espelho. Mas isso começou primeiro entre nós. Então eu observava um consultor que tá ali comigo e falava, nossa, como ele tá livre, né? Tá confiante, tá se posicionando bem, se comunicando de forma assertiva. Eu olhava pra mim e falava, mas putz, essa habilidade eu também tenho. E se eu usar? E se eu pedir pra ele me ajudar em como usar melhor? Então o feedback, né? Aquilo que você falou em algum momento. E olhar o outro e reconhecer o que do outro eu tenho em mim e o que do outro eu não tenho em mim. E aquilo que eu não tenho, começar a estimular nele. Então essas trocas começaram a acontecer e é muito rico, porque tem uma consultora que tá com a gente que ela é mais introvertida. Só que a habilidade que ela tem de fazer perguntas assertivas no momento correto, porque a observação, o nível de observação dela é altíssimo. Então na hora que ela entra, você pode acabar a reunião ali, sabe? Aquele momento fica todo mundo, meu Deus! E essa fluidez começou a acontecer de um jeito que tá todo mundo, primeiramente, feliz, né? A gente se sente feliz por estar vendo o nosso trabalho fluir. A gente se sente motivado, porque a gente entendeu que um aprende com o outro e que a gente se eleva juntos. E a gente tá fazendo o cliente começar a entrar nesse movimento. E aí, o resultado, né? Ele também precisa ser baseado no porquê que você trouxe lá atrás, Lívia. E eu acho que isso é muito rico, né? A gente procurar o propósito das nossas vidas pode parecer uma coisa meio abraçadora de árvore, mas na verdade é começar o porquê de tudo. Por tudo a gente precisa começar o porquê. Quando a gente for olhar para os nossos resultados, né, a gente também precisa saber o porquê a gente está fazendo aquilo. E para conseguir entregar o melhor resultado. Então, essas coisas estão se conectando e a gente está vendo uma transformação super rica, com milhões no bolso também, porque nós estamos falando que não é isso que o cliente quer e que não é isso que a gente vai entregar, mas esse equilíbrio, né, do que a gente está gerando internamente para os indivíduos que estão naquela relação, o que a gente está gerando para a organização que está naquela relação e o que a gente entrega para a sociedade, porque o porquê ajuda a gente a se direcionar para isso, né, que a gente fala que é o valor para o cliente. Então, parece fluffy quando a gente tá trazendo aqui as nossas profundidades, mas é nada sobre isso, né? Não tem nada de fluffy nem de cheesy, né? Que também usam muito. Exato. É muito cheesy. Não tem nada de fluffy nem de cheesy. O negócio é o seguinte: quando a gente perceber que com boa estratégia e o comportamento certo, a gente faz o que a gente quiser de resultado nas organizações, a gente ganha o mundo. É que as pessoas ainda... É incrível como as pessoas acham o tema de né? A autoliderança, o autoconhecimento cheesy, fluffy, e deixam tudo isso muito de lado. Mas, ó, na sua história, Raquel, fui até anotando aqui, ó. Primeiro, vocês usaram espelhos. Então, um olhava para o outro e dizia assim, uau, essa competência é muito legal. Será que eu tenho? Eu não tenho. Ou se eu tenho, eu também posso usar. Ter espelhos na vida é imprescindível. E aí eu digo para vocês, né, para os nossos ouvintes, olha ao redor. Se você não tem espelho de pessoas que você fala, uau, essa competência dessa pessoa é sensacional, deixa eu observar para ver se eu tenho isso daí ou se eu posso aprender esse negócio, você tá no grupo errado. Porque a gente tem que ter, e não existe ninguém perfeito. Não é, essa pessoa vai ser o meu espelho. Não é isso. É a confiança da Raquel, é a oratória da Karen, é a estratégia do Maurício. É assim, gente. É uma competência de cada um. Então, primeiro que você acertou, né, e vocês acertaram como time no espelho. Segundo, que vocês não tiveram medo de mostrar as vulnerabilidades. Então, tipo assim, olha, eu não tenho isso que você tem. Como é que você faz esse negócio aí? E a gente ser vulnerável não é a gente se colocar numa posição de fraqueza. É só a gente dizer... A vulnerabilidade, pra mim, ela anda lado a lado com a vontade de
aprender. Então, todas as vezes que eu digo eu não sei, eu tô dizendo me ensina. Não é eu não sei, eu me diminuo, eu não sei, eu quero aprender. Isso é vulnerabilidade, é muito legal, onde você tem altíssima confiança no time. Então, a confiança sustenta isso, né, Raquel? Para que você seja vulnerável. E o que acontece é que a partir do momento que você tem os espelhos, você demonstra vulnerabilidade e o time cresce com isso, você começa a influenciar o meio. Pelo simples fato de que, exatamente o que você falou, né? As pessoas veem o que tá acontecendo e dizem, uau, aquilo é muito legal, como é que eles estão fazendo aquilo acontecer? Deixa eu fazer igual, deixa eu aprender ali. Então você vai criando ali essa massa, que eu disse, essa massa de pensamento coletivo de altíssima performance, porque vocês fizeram a coisa certa. Então é isso que eu falo, né? O tema desse podcast. Quando a gente tem o comportamento de alta performance, a gente influencia quem tá perto da gente a ter o comportamento de alta performance. Porque quem não tem, espelhe, gente. Não fica. Porque eu quero trabalhar por você, eu quero trabalhar com você, eu quero estar junto com você. E se para isso eu preciso ter alta performance, eu vou ter alta performance. Então a gente vai criando como se fossem vínculos, né? A gente vai entrelaçando as pessoas para que aconteça essa alta performance coletiva através daquilo que eu faço. Agora, acho que o grande erro é a gente esperar que a empresa performe se eu não performo. Ou que meu time seja o time das galáxias e eu esteja tomando água de coco na praia, né? Que bom, tô aqui pensando, olha, ouvindo cada palavra aqui, ó, tô no universo paralelo aqui. É muito bom isso. Eu acho que temos muito para falar ainda, né? Talvez novos podcasts possam surgir. Pra gente, então, encerrando, o que vocês acham de dicas? De alguma diquinha, um livro, uma forma de começar, ou uma dessas coisas que você descobriu que funciona pra você. Já teve o copo d'água, já teve a lista de talentos, de habilidades, né? Que são, pra mim, dicas super valiosas, assim. Mas queria saber o que mais. Eu vou dar uma dica e vou deixar a Lívia encerrar maravilhosamente, como ela sempre faz, tá? Eu fiz um exercício uma vez na minha vida que eu precisava muito tomar uma decisão. Mas eu estava numa determinada situação que eu não conseguia ver o que era bom para mim. Eu não conseguia realizar o que eu queria. Eu não queria mais aquela situação, mas eu queria algo. Como eu não conseguia ver o que eu queria, não conseguia alcançar aquele lugar, eu falei, então eu vou começar o seguinte, vou fazer a lista do que eu não quero para mim. E aí eu fiz uma listinha de tudo que eu não queria mais. Quando eu fiz essa listinha do que eu não queria mais, eu criei força e coragem para buscar algo que eu ainda não sabia o que era. E sair dessa situação. Então acho que a listinha do que eu não quero mais também ajuda bastante. Perfeito! E aí isso me lembrou uma frase daquelas que eu tenho anotadinha aqui, que a gente fala, ai, tá bom, mas é importante saber o que quer. Mas saber o que não quer é muito importante, porque o meu passado não é igual ao meu futuro, dá pra ver? Essa foi uma listinha que eu estou dando pra ver. Tá aqui no meu post-it. Ai, mas só dá pra ver. É uma frase que eu li, eu não sei, não vou lembrar agora em qual livro. Eu tô lendo um livro aqui bem interessante, inclusive, chama Solo é uma Sociedade, do Satish Kumar. Eu não sei se foi aqui, mas eu acho muito interessante isso, né? Muitas vezes a gente faz essa lista do que a gente não quer mais, fala, putz, mas será que eu vou ficar preso nisso aqui que eu não quero? Não, né? Nosso futuro não é igual ao nosso passado, né? A gente constrói ele aqui no presente. Então, eu amei essa dica, Karenzita. Que bom. Vou dar a minha dica pra vocês, né? A minha dica de ouro. É ouro, hein, gente? É a seguinte. Sai da nossa caixinha mono. O que eu quero dizer com isso? Sai desse jeito que a gente sempre fez, que a gente acreditou que ia dar certo, dessa zona de conforto total, de que tá bom só assim mesmo, vocês vão ter que me engolir, tá tudo certo. Sai desse modelo mental. Sai. Olha para o que você pode ser internamente, tá? Não tô falando de cargo, de posição, né? Olha para você, o seu tamanho real, entende esse tamanho e faz o seu planejamento estratégico pessoal para que esse tamanho possa ser reverberado através das suas ações no dia a dia, porque é só quando você tiver do real tamanho do qual você foi feito para que você vai conseguir uma altíssima performance sua e das outras pessoas.
não se economiza, gente. A gente tende a achar que eu preciso me economizar, só que a gente não gasta, né, gente? A gente só envelhece, mas gastar mesmo não gasta, não. Muito pelo contrário, quanto mais a gente pensa, mais sinapses a gente faz e melhor a gente vai ficando, pessoal. Então pensa diferente, sai da caixinha, entende, não tenha medo de olhar pra dentro de si mesmo. E se você não consegue fazer esse exercício sozinho, sozinha, né, de se olhar e de entender qual é o seu real tamanho, pergunta pras pessoas, pede pras pessoas te ajudarem, mas não passa mais nenhum dia da sua vida sem entender que você foi feito, que você foi feita para ser grande, e ser grande não é maior do que os outros, é simplesmente do tamanho que você deve ser. A minha dica de livro para vocês é A Vantagem do Quociente Emocional, do Dr. Stein e do Dr. Book. Eu tive o prazer de traduzir e prefaciar esse livro aqui, trouxe para o Brasil há 2 anos atrás, e ele é sucesso total, porque ele pega as 18 subcompetências de inteligência emocional e ele traz a praticidade, como é que você vai colocar em prática cada uma delas para você elevar os seus níveis de inteligência emocional e mantê-las lá em cima, porque inteligência emocional, gente, é base da nossa alta performance. Não dá para inspirar os outros a querer fazer as coisas se a gente não tiver altíssimos níveis dessa inteligência. Eu acho que essa é a minha dica. Arrasou! Como sempre! Maravilhosa! Temos um Love the Problem. A gente vai colocar todos esses links, referências, né? Talvez vocês não se lembrem, dicas lá no nosso backstage, que é k21.link/Love the Problem. Lá vocês também vão achar o perfil da Lívia, da Karen e o meu. Então agradeço primeiramente a vocês duas maravilhosas por esse papo inspirador e a todo mundo que chegou com a gente até aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.